Pronto? Paz do Senhor, irmãos e irmãs. Vamos dar início a esse culto em nome de Jesus. Vamos nos postar em pé. Nós também queremos cumprimentar todos os que nos acompanham pelas redes sociais, que estão remotamente nos acompanhando, irão assistir ao vivo ou depois. Nós estaremos aqui também orando por vocês, né, para que a bênção de Deus chegue na sua vida, o Evangelho chegue na sua vida. Hoje nós estamos dando início a uma nova série de mensagens para o mês de julho. Foi decidido logo no início do ano pela equipe pastoral, né, como do pastor Geraldino. Nós vamos, a série de lições, de mensagens a ação do Espírito Santo na obra missionária. A ação do Espírito Santo na obra missionária. Hoje nós iremos falar com os irmãos como igreja como testemunha de Cristo, né? A igreja como testemunha de Cristo. Então estaremos lendo Atos capítulo 1, verso 6 ao verso 8. Atos capítulo 1, do verso 6 ao verso 8. Diz assim: Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém. Curvemos nossas cabeças. Senhor Deus e Pai, obrigado, meu Senhor, por essa oportunidade, em nome de Jesus, com a inspiração do Espírito Santo, de nos reunirmos aqui para cultuar a Ti, Senhor. Ó Pai, venha nos ensinar nesse momento também, nesse culto, através da Sua palavra, como ser verdadeiras testemunhas, Senhor, de Jesus Cristo. Que nós venhamos aprender através da Tua palavra o que é ser testemunha, como nós devemos testemunhar, e que esse testemunho da nossa vida e de nós como igreja possa produzir muitos frutos, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Somente ao Teu nome, somente a Ti honra, Senhor. Mas que nós, Senhor, nós sejamos apenas servos, Senhor, dispostos apenas a contemplar a Tua beleza, Senhor, e proclamar o Teu nome, Senhor. Que nós desaparecemos, Senhor, mas que Tu se torne evidente na nossa vida e na vida dessa igreja, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Vamos cantar 2 hinos agora, nesse momento. O primeiro será o som do Evangelho 427. O som do Evangelho já se fez ouvir aqui. Boas novas e alegres, elas são pra ti. Ao mundo Deus amou, ao pobre pecador, que do céu seu Filho
sempre alguém com perfume. O pão da vida sou, satisfeito ficarás, teus pecados e tua alma lavarei e paz terás. Santa paz e perdão é o lá dos céus. Santa paz e perdão, bendito nosso Deus, a voz do Evangelho, ora vem nos avisar do perigo grande e grave para quem se descuidar. Salvai-vos desde já, não vos demoreis a ir, não vireis para trás os olhos, o perigo já saiu. Santa paz e perdão é o eco lá dos céus. Santa paz e perdão, bendito nosso Deus, a voz do Evangelho, jubiloso som que é o amor de Jesus Cristo, dá perdão mediante a fé. As novas se vos dão de haver um Salvador, poderoso e bondoso, que perdoa o pecador. Santa paz e perdão é o eco lá dos céus. Santa paz e perdão, bendito nosso Deus. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos cantar esse hino, esse louvor, Uma Flor Gloriosa. Já achei uma flor gloriosa, e quem deseja a mesma terá. A rosa de Saron preciosa
pela lei foi salvo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Paulo, pois achou ele a rosa dos céus. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Ai, buscar a Jesus precioso, vai depressa, a noite já vem, e se perde o amor glorioso, será triste pra ti o além. Esta flor hoje é ofertada a quem humildemente a buscar, será logo da terra tirada para brilhar em outro lugar. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Estamos de volta aqui para a mensagem. O tema da mensagem hoje: a igreja como testemunha de Cristo. A igreja como testemunha de Cristo. Nós, como igreja, devemos testemunhar de Jesus Cristo. Devemos ser em uma testemunha. Novamente, Atos capítulo 1, versos 6 e 7 e 8. Diz assim: Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será esse o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Irá restaurar o reino de Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém. Senhor Deus e Pai, grandioso Senhor e Salvador, nesse momento nós estamos mais uma vez na Tua presença, para clamar, Senhor, a Tua ajuda, Senhor. Que o Teu Espírito Santo venha, Senhor, nos ensinar, fazer-nos lembrar, Senhor, despertar em nós o anseio pela Tua palavra, iluminar, Senhor, o nosso coração, nossa mente, e gravar no fundo do nosso coração, Senhor, as Tuas palavras, e ao aceitar as Tuas palavras, que nós possamos passar a cumpri-las, Senhor, com fidelidade, Senhor, e deixando tudo aquilo que não é do Teu agrado de fora, Senhor, que assim nós possamos nos tornar verdadeiras testemunhas de Jesus Cristo. Amém, amém. Vamos então falar um pouco sobre a igreja como testemunha de Cristo. Dentro de um tema maior, é a ação do Espírito Santo na obra missionária. Então, o mês de junho, o mês de julho,
a igreja estará trabalhando o livro de Atos dos Apóstolos, tá bom, irmãos? Vamos falar muito sobre Atos dos Apóstolos. Então, várias mensagens aqui vai falar principalmente sobre o ministério de Paulo, a atuação do Espírito Santo no ministério missionário de Paulo. Mas, para a introdução, vamos falar aqui, fazendo até um link com as mensagens anteriores sobre o Espírito Santo e falar sobre a igreja como testemunha. Falamos sobre esses versos o mês passado, mas dentro de um contexto de receber o Espírito Santo, receber poder. Aqui nós vamos falar sobre testemunha. O que é testemunha? A igreja como testemunha de Cristo. Agora eu pergunto para os irmãos, você sabe o que é ser testemunha de Cristo? Ou o que é uma testemunha de Cristo? Será que é um conjunto de atividades que nós fazemos sábado e domingo? Será? Será que aquelas atividades que nós vemos para a igreja, né, ensaiar, evangelizar tarde, cultuar de manhã, participar de PG, né, participar dos cultos online, será que é isso? Nos torna testemunha? Lógico que essas coisas nós fazemos como testemunhas de Jesus Cristo, mas ser testemunhas de Jesus Cristo é muito maior que isso. Porque o que acontece? Muitas vezes nós somos um cristão usual, né? Aquele que utiliza, que usa, um cristão que podemos dizer assim, que vai na religião buscar alguns benefícios, né? Mas sem muito compromisso. Estudando esse texto, estudando a vida de Jesus, nós vemos que quando Jesus andava com seus discípulos, né, e esses discípulos que vão se tornar testemunha de Jesus, Jesus estava no centro e existiam círculos em volta de Jesus. O primeiro círculo é os discípulos, aqueles 12, né, os apóstolos, podemos dizer os apóstolos, aqueles 12. Mais fora estaria aqueles 70. E ao lado, um pouquinho mais além, estava uma grande multidão que seguia Jesus. E que não participando do círculo, mas de fora ali, olhando quem estava ali, os publicanos, os fariseus, os herodianos, só tentando achar alguma coisa para acusar Jesus. Esse não tinha nada com testemunha. Mas muitas vezes, irmãos, nós hoje ainda, apesar de tanto tempo na igreja, nós não passamos de um grupo que nós estamos envolvendo mais como uma multidão. Não estamos comprometidos nem com o apostolado, com os 12, e nem com os 70. Estamos ali apenas para ver. Tá? Mas existe também um tipo de pessoas hoje que pode ser aquela pessoa, o ativismo. Muitas vezes nós temos muito ativismo dentro da igreja, mas isso não nos torna testemunha de Jesus. Não nos torna uma testemunha. Porque nós fazemos atividades. E muitas vezes essa atividade tem a ver com a organização, né, institucional da igreja aqui. Tem a ver com nossos hábitos aqui de culto. Mas é um ativismo de fazer um monte de coisas. Mas isso não nos torna testemunha de Cristo. O que é testemunha? Testemunha. Você pode testemunhar o que de Jesus Cristo? O que você pode testemunhar de Jesus Cristo? Às vezes as pessoas, eu posso testemunhar que Jesus fez uma cura, né? Jesus me deu uma bênção. Mas isso nos torna testemunha de Jesus Cristo? Isso nos torna? O que é que nos torna testemunha de Jesus Cristo? A nossa união com Ele. Sabe, irmãos, que o que nos torna testemunha de Jesus Cristo é a nossa união com Ele. E não é uma união apenas para receber benefícios, mas é uma união que vamos receber o maior de todos os benefícios, que é a vida eterna. Mas tem algo que muitas vezes nós não pensamos, não refletimos.
O livro de Atos, continuação da vida de Jesus, né, e passando para esse capítulo, é o desfecho da vida de Jesus terrena, a sua ascensão e o começo da obra do Espírito Santo na vida dos discípulos, na vida dos cristãos que passaram realmente a testemunhar aquilo que viram e ouviram. Viram e ouviram. Então, Jesus começa a ensinar eles, aqui no verso 3, fala assim, já vou falar sobre a união, a tua união com Cristo, a tua semelhança com Cristo, e vamos ver se você vai, se não tiver nessa categoria, se você vai querer aderir a isso, ou se você vai querer ficar um pouquinho... Isso não. Diz assim, depois de ter padecido, olha aqui, depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos. Depois de ter padecido, Jesus apresentou-se vivo aos seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. Jesus padeceu. Colossenses 1:3 fala, capítulo 1, verso 13, diz que Jesus, na sua morte, ele nos transportou do reino das trevas para o reino do seu amor, do reino do seu Filho, do seu amor, Antigamente, falávamos mais sobre isso, até na questão do símbolo do batismo, que nós falávamos que nós morríamos com Cristo e ressuscitávamos com Cristo. Isso parece que deixou de ser propagado nas igrejas. Que aqueles que nascem de novo, eles morreram com Cristo, padeceram com Cristo e ressuscitaram em Cristo. Sem isso, nós não podemos ser o quê? Testemunhas de Jesus Cristo. Porque para ser testemunha, tem que ter o quê? Saber da vida de Jesus, como ele viveu, por que ele viveu, a sua missão, ter participado da sua morte e da sua ressurreição. Filipenses 3:10, o apóstolo Paulo, que nós vamos trabalhar bastante esse mês no livro de Atos, ele fala assim: ora, o que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tornar parte dos seus sofrimentos, tomar parte dos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte. Você quer ser isso? Para ser testemunha de Cristo tem que ser isso. Participar da ressurreição de Cristo. Mas para participar da ressurreição de Cristo, você tem que o quê? Tomar parte da sua morte. Para que, de algum modo, possa alcançar a ressurreição dos mortos. Então, para ser testemunhas de Jesus Cristo, você tem que aprender de Cristo, tornar-se semelhante a Ele na morte, é o que diz lá em Romanos 6, verso 5. Romanos 6, verso 5, Paulo fala assim: porque se formos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. E o verso 6, 7, 8 começa a falar sobre a nossa união com Cristo através da sua morte e da sua ressurreição. Mas eu não estive lá. Eu não conheci Jesus. Eu não andei com Jesus durante vários anos. Eu não vi ele morrer na cruz, eu não vi a sua ressurreição. Eu não conheci Jesus ressurreto. Aí nós podemos falar de Paulo, Paulo, ele não conheceu Jesus quando Jesus estava no seu ministério terreno, e nem depois da sua morte, antes da sua ascensão aos céus. Mas ele diz que ele conheceu a Cristo. Ele quer conhecer a Cristo para se tornar semelhante à morte de Cristo para alcançar a ressurreição. Então nós temos que começar a ver o que nós sabemos de Jesus Cristo. Lembre-se que na lição de hoje, em Colossenses, falou o quê? Sobre o poder do Evangelho, e das 3 virtudes teologais, e a primeira virtude é fé em Jesus Cristo.
crer que Jesus Cristo é o Redentor da humanidade, crer que Jesus Cristo é o Rei do mundo. Nós somos súditos dele. Não é tornar-se testemunha de Jesus Cristo. Em outras partes vai falar sobre embaixadores, né? Mas aqui vamos falar de testemunha. Eu ser embaixador, eu tenho que pertencer a um determinado estado e estar num estado diferente representando o outro país. E na representação eu tenho que viver nesse país que eu estou aí para representar o meu país de origem, mas eu tenho que viver de acordo com o país do meu procedimento. Eu tenho que responder de outra maneira. Eu não posso ser testemunha de Jesus Cristo e sábado de manhã e algumas horas no sábado à tarde eu me torno testemunha. Domingo à noite eu tomo testemunha. Segunda a sexta eu estou nesse reino. Não sou testemunha de Jesus Cristo. Eu não sou testemunha. Então, ser testemunha de Jesus Cristo, irmãos, nós estamos unidos a Ele na semelhança da sua morte e da sua ressurreição. Lógico que a morte dele, a ressurreição dele, que foi a causa da nossa salvação. Mas, ao me unir a Cristo nessa semelhança, pela graça de Deus, eu vou me tornar testemunha de Cristo. E ao me tornar testemunha, eu vou passar a testemunhar das coisas de Deus, a ser um embaixador de Jesus Cristo, falar das coisas que Ele quer que eu fale, e não daquilo que eu quero falar. Falar das coisas. Então, o que me torna uma testemunha de Jesus é me assemelhar no padecimento de Jesus, na sua morte e na sua ressurreição. Sem isso, eu não sou testemunha de Jesus Cristo. Eu posso participar da multidão, eu posso ser um usuário, um beneficiário no correr do tempo, das bênçãos comuns que Deus dispensa, né? Eu posso ser um ativista, mas eu não sou uma testemunha de Jesus Cristo. Para me tornar testemunha, eu tenho que me unir a Cristo. E, continuando, como é que agora esse verso vai falar sobre nós nos tornarmos testemunhas de Jesus Cristo? Jesus aqui, depois do verso 3, que depois de Jesus ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. Às vezes nós lemos apressadamente os textos, e nós lemos o verso 6, 7 e 8, parece que Jesus falou só naquele momento. Parece que Jesus falou aqui, e pegamos o verso 8, destacamos de tudo, e fala assim, mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Aí fala que Jesus foi elevado aos céus. Parece que Jesus falou essas coisas apenas um momento antes dele ser ascenso aos céus. Mas o texto nos diz que Jesus passou durante 40 dias falando das coisas relacionadas ao reino de Deus. Não foi só naquele momento, ali como se fosse, o Lucas pegou um resumo, né? Ou Jesus aproveitou, lembra do que eu falei para vocês. Lembra do que eu falei para vocês? Jesus ensinou, né? Jesus ficou ensinando como nós nos tornarmos testemunhas. Mas antes disso, o que ele teve que fazer, irmãos, ali? Para nos tornarmos testemunhas. Eu já dei até uma prévia, quando eu estava falando sobre o embaixador. Mas Jesus, primeiro, teve que corrigir algumas distorções na mente dos apóstolos. Algumas distorções. Tanto que lá na ascensão de Jesus, o verso 6 diz assim, então, os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram, será este o tempo que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Perguntaram. Gente, no verso 3, o que Jesus passou 40 dias ensinando? Falando coisas relacionadas com o reino de Deus. Lembra que nós falamos na lição sobre o alcance do poder do Evangelho? Enquanto ele está pensando em Israel,
Deus está falando do reino de Deus. O reino de Deus que governa tudo. Eles estavam limitando o alcance do Evangelho. Eles estavam ainda pensando terrenamente. Eles estavam pensando que seria um reino político. Né? Ontem foi até falado um pouquinho sobre isso no BG. Um reino político? Não. Jesus está falando de um reino de Deus. Ele está falando coisas relacionadas ao reino de Deus. E na sua morte, na sua ressurreição, Ele nos transportou do reino deste mundo, do reino das trevas, para o reino do Filho do seu amor. Lembre-se, tanto Colossenses que nós falamos, como aqui, eles estavam debaixo do Império Romano. César era o Senhor, César governava. Mas Jesus falou assim, acerca do reino de Deus. Esquece César, esse reino está aqui, mas ele está debaixo de um reino maior. Jesus falou isso para Pilatos, né? O meu reino não é deste mundo, porque se o meu reino fosse deste mundo, misturei aqui o testemunho, né? Fosse deste mundo, eu pediria, né? 10 legiões de soldados para me libertar, mas o meu reino não é deste mundo. O meu reino não é deste mundo. Então Jesus estava trabalhando ali que o reino de Deus não é deste mundo. Então, antes de eu ser testemunha da igreja adventista da promessa, antes de eu ser testemunha do evangelho do Brasil, nós temos que ser testemunha do evangelho do reino de Deus. O reino de Deus. Por isso que Jesus primeiramente nos vai lá e tira essa distorção. O reino de Deus não é deste mundo. O reino de Deus é o reino dos céus. É um reino que, durante toda a Escritura Sagrada, tanto que lá em Daniel fala daqueles poderosos impérios, mas todos aqueles poderosos impérios, eles estavam debaixo de um império muito maior. Embora império, o termo império é um governante que domina outros reinos menores, governa uma grande extensão. Mas Daniel fala lá para Nabucodonosor, você vai saber, você pensa que você tem um grande império, mas você saiba que o céu governa. Depois passa a estátua, né? E fala daquele reino que se levantar, que seria como uma pedra que destruiria aquela estátua. Tá certo? Então, a primeira coisa que Jesus começa a desenvolver eles, para eles ser testemunha, que eles seriam testemunhas do reino de Deus, o reino de Deus, e não do reino de Israel, não do reino local. O evangelho seria proclamado, tanto que depois ele vai falar assim, começando por Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Esse é o alcance de nós testemunharmos, tá certo? E continuando, Jesus vai ensinar mais algumas coisas para eles, porque eles estavam lá. Será esse o tempo que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Aí Jesus fala para eles assim, não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai, pela sua própria autoridade, né, fixou pela sua própria autoridade. Isso é uma coisa da competência de Deus. É que Jesus está falando assim, compete a vocês, o poder que eu vou dar para vocês, a autoridade que eu vou dar para vocês, é ser minhas testemunhas. Falar sobre a minha morte, a minha ressurreição, falar o que isso causou na humanidade, o benefício para o ser humano, o benefício para todas as pessoas, a minha morte, a minha ressurreição, pregar a Cristo, como Paulo falou, pregar a Cristo e Cristo crucificado, isso é para vocês. Tem coisas que não competem a vocês ficar especulando. O Pai fixou pela sua própria autoridade, é dele, é ele que vai saber. Não adianta nós ficarmos especulando. A nós compete ser testemunhas do que Deus revelou para nós. Daquilo que ele não mostrou, nós não vamos. Como muitas vezes as pessoas ficam, em vez de olhar realmente as coisas da palavra de Deus, aquilo que Deus determinou, como nós podemos testemunhar e procurar saber
das dificuldades, das lutas que nós estamos enfrentando, na apostasia dentro das igrejas, né? Do poder maligno tentando infiltrar, tentando nos seduzir, tentando nos atrair para o seu reino, buscando que nós tenhamos mais amor por essas coisas do que pelas coisas de Deus. Nós ficamos pensando às vezes, será que Jesus volta amanhã? Aí começa a marcar data, né? Não é que nós não devemos, nós devemos esperar. Isso faz parte do testemunho. A igreja pedindo, a igreja clamando, a igreja intercedendo e a igreja querendo a volta do reino, a volta de Cristo. Mas se nós pararmos de testemunhar e ficamos fazendo um monte de data, tentando adivinhar quem que é o anticristo, quem que é a besta, e muitas coisas sutis aí, né, nos seduzindo, né, nós vamos... como as igrejas lá em Apocalipse, vamos deixando certas coisinhas passarem, né? Vamos deixar certas coisinhas passar. Isso não tem nada, não. Eu estou aqui, mas tudo bem. Eu sou amigo do mundo, mas também sou amigo de Jesus. Sou amigo desse aqui, mas sou amigo de Jesus. Vou para ali, vou para cá. Acho isso legal. Sem perceber que eu vou estar sempre, vou devagarinho me contaminando. Porque o inimigo sabe que se ele atacar frontalmente, a igreja... Todas as vezes que é um problema, isso faz parte do ser humano e até da igreja, né? A dificuldade faz que nós ficamos mais alerta, né? Quando ficamos mais alerta. Já até citei outro dia aqui, mas citando novamente, lá, Balaque, quando chamou Balaão para amaldiçoar o povo de Israel, e ele foi lá frontalmente amaldiçoar o povo de Israel, e Deus não deixou, Deus não permitiu amaldiçoar o povo de Israel, mas depois conta as escrituras que ele pegou certas mulheres e mandou, pegou mulheres bonitas, vão lá, seduze, né? Aquelas pessoas que estão mais na lateral, porque o arraial de Israel era enorme, né? Então aquelas pessoas que estão mais na divisa ali próximo, né? Saía lá aquelas mulheres bonitas, né? Um charminho para os israelitas, eles vão lá casando com uma, casando com outra, e está lá, de repente, a apostasia está dentro do povo de Israel. As coisas devagarinho. Aí o que acontece? Ficamos preocupados com outras coisas, mas não se realmente nós somos testemunhas de Jesus Cristo. Nós estamos unidos a Ele na semelhança da morte e na semelhança da sua ressurreição. A semelhança da sua morte é a negação de todas as coisas que podem nos trazer benefício do ponto de vista mundano. Na sua ressurreição é nos apropriarmos de todas as bênçãos espirituais e vivermos cheios da graça de Deus, do poder de Deus em nossa vida, viver e testemunhando desse poder em nossas vidas, tá certo? Aí, entrando agora para concluir na questão desse poder do Espírito. Lembra que o tema é a ação do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo, e cabeça para baixo, ação do Espírito Santo na obra missionária, tá certo? O reino de Deus, para nós sermos testemunhas, já nos aprofundando, o reino de Deus é o fundamento de nosso testemunho. Porque o reino de Deus é o fundamento do nosso testemunho. Quando Jesus fala assim, mas vocês receberão o poder que há de descer sobre vocês, o Espírito Santo. Quando se fala poder, irmãos, aqui, quando se fala assim do Espírito Santo, além de tudo aquilo que nós conhecemos, nós podemos incluir também que a partir daquele momento, nós somos imergidos através do Espírito Santo no reino de Deus. Nós participamos, eu falei aqui a semana passada, nós participamos através do Espírito Santo de um só corpo, de um só reino, unidos pelo poder do Espírito Santo, e a partir dali nós temos o poder, que é a capacidade de fazer e a capacidade de ação, né, até de milagres e tantas coisas, mas que nos autoriza a falar em nome de Jesus. Poder também é isso, poder e autoridade é isso, né? Tem um hino que nós cantamos, autoridade e poder, domínio em suas mãos. Então, poder é tanto poder para a capacidade para fazer, como a autorização para fazer. Nós podemos até lembrar acho que é Cefa, né? Aqueles homens, aqueles rapazes que tentaram imitar Paulo, eles eram, como é que é mesmo? Exorcistas,
exorcistas, né? Exorcista era uma profissão, eles poderiam ter até a capacitação, a capacidade de fazer exorcismo, mas eles tinham autoridade? Não tinham autoridade. Eles tinham capacidade, mas não tinham autoridade. Então, para que nós sejamos testemunhas para falar em nome de Jesus, nós temos que pertencer ao seu reino. E nós somos emergidos quando nós recebemos o poder do Espírito Santo. Só através do poder do Espírito Santo. Quer dizer que todas as pessoas vão nos ouvir? Às vezes não. Às vezes vão falar no poder do Espírito Santo, alguns vão ouvir, outros não. Mas, sabe o que quer dizer isso também, irmãos? Que aquela pessoa que não ouviu, ela criou o quê? Uma evidência da condenação dela. Porque ela nunca vai poder falar, eu nunca ouvi isso. Ela pode ter se feito surda, ela pode não querer ouvir, e os ouvidos dela estar tampados realmente, como Israel passou muito tempo não ouvindo a palavra de Deus, mas ela proveu uma evidência da condenação dela. Tá certo? Mas nós não. Nós estamos ali autorizados por Deus, autorizados por Jesus Cristo. Recebemos tanto o poder para fazer, como a autoridade. E quando nós realizarmos milagres, né? Podemos realizar milagres. Pode ser um milagre de uma cura, ou pode ser milagre de você chegar uma pessoa totalmente ignorante, uma pessoa totalmente ignorante, totalmente ateu, totalmente incrédula, e você falar e a palavra de Deus entrar naquele coração e converter aquela pessoa. Mas isso nós só fazemos se nós tivermos o quê? A ação do Espírito Santo. Por isso que o tema geral, a ação do Espírito Santo na obra missionária. Para nós sermos testemunhas, nós temos que estar ligados à morte e à ressurreição de Cristo, estarmos emergidos no seu reino e recebermos a autorização para atuar nisso, né? Então, o Espírito Santo nos autoriza, né? O Espírito Santo nos autoriza e vai direcionar o nosso testemunho. Vai nos dar o quê? Força, autoridade, convicção, e vai nos direcionar a direção do nosso testemunho. Que Jesus falou assim: vocês mandam eles ficar em Jerusalém, eles receberão o poder do Espírito Santo e serão minhas testemunhas tanto Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então o Espírito Santo vai dar o quê? Vai dar direcionamento. Lembre-se que tem uma parte em Atos que acho que Paulo e Silas, eles estavam tentando ir para um lugar, né? Eles estavam tentando ir para um lugar. E diz que o Espírito Santo o impediu. O Espírito Santo impediu deles irem para aquele lugar e mandou eles ir para outra direção. Então quem dá o direcionamento é o Espírito Santo, né? Ele dá força, a autoridade, a convicção e a coragem. E vai mostrar a extensão do reino de Deus até todos os confins da terra. Então, eu pergunto, nós somos testemunhas de Jesus? Nós estamos testemunhando de Jesus? Como nós devemos? Lembre-se da lição, era muito importante todos terem participado daquela lição, ou estudar essa lição, sobre as evidências do poder do Evangelho em nossa vida. Muitas vezes, irmãos, nós olhamos para a palavra de Deus, vimos o quanto nós estamos tão afastados dela, que ela não faz parte da nossa vida. Nós somos até ativistas dentro da igreja, mas aquilo não faz parte, mas nós viramos a cara e continuamos a mesma coisa. Nós não colocamos todo dia, né, para verificar. Nós somos pecadores, nós somos falhos. Se nós não fôssemos falhos, nós estaríamos lá no céu, né, com rodinha na cabeça. Mas nós somos falhos, nós estamos crescendo. Ninguém aqui é perfeito, mas nós devemos todos os dias olharem. Eu estou enquadrado na palavra de Deus, a realidade do reino de Deus, a realidade da minha vida como testemunha. Eu estou 100% comprometido com o reino de Deus. O reino de Deus não é uma coisa que eu me comprometa apenas em parte da minha vida, irmãos. Apenas parte da minha vida. Se há alguma atuação na minha vida, alguma coisa que eu faço, que não faz parte do reino de Deus, que
se contrapõe ao reino de Deus, eu tenho que deixar. Eu tenho que ver o que é mais importante, o reino de Deus ou aquela parte da minha vida. Será que é uma área da minha vida ainda que Deus, né, não me ligou a ele ainda? Deus não toma conta dessa parte? Como é que eu posso ser testemunha apenas de uma parte? Como é que eu posso testemunhar apenas de uma maneira distante, sem participar do reino de Deus? O reino de Deus é o fundamento. Participar do reino de Deus é o fundamento, é a base para que nós, como igreja, sejamos testemunha de Jesus Cristo. Aí vai acontecer o quê? Vai promover crescimento, né? Nós vamos ver durante esse mês de julho, né, as maravilhas que Deus fez na igreja de Atos, lá em Atos. Agora, muitas vezes nós olhamos, queremos, desejamos, mas nós nunca paramos, né? Como eu falei na lição. Irmãos, nós devemos, muitas vezes, nós temos medo de falar, vamos nos arrepender. Nós, como igreja, muitas vezes nós temos que nos arrepender. Muitas vezes nós nos vemos como muito, nós somos aqueles que fazem isso, não somos como aqueles outros, mas nós nunca olhamos para a nossa falha como igreja e pedimos perdão a Deus, nos arrependemos, nos falamos assim, nós temos que nos consertar. Nós temos que nos consertar. Todos nós devemos nos consertar. A cada dia nos consertar, pedir perdão a Deus. É por isso que Jesus fala que uma parte importante da oração é que perdoa as nossas dívidas, perdoa os nossos pecados, para que nós possamos realmente ser testemunhas verdadeiras do Evangelho de Jesus Cristo. Esse Evangelho que nós vimos que é poderoso na evidência, é poderoso nos seus frutos, e ele é poderoso para nos transformar e nos tornar pessoas melhores nesse mundo já. Amém. Amém. Vamos ficar em pé? Vamos cantar o último hino. Disse Jesus, ide por todo o mundo. Disse Jesus, ide por todo o mundo e pregai o eterno da salvação que com amor profundo dá o Deus gracioso e doou, tendo na cruz a afirmação do amor, proclamai o dom do Redentor. Oh, conquistai almas perdidas, buscai o pecador enfermo e quase moribundo. Vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, cantar que esse dom é verdadeiro. Vamos, irmãos, pregar muito confiados no Cordeiro, que na cruz já fez a nossa redenção. Todos unidos nesse grande encontro, proclamemos salvação, sem recusar, sempre mostrando alento, se encontramos a missão. O Salvador Cristo Jesus nos deu, Ele está também no posto seu. Diz-nos o Rei, sempre convosco estarei. Vamos, irmãos, por Cristo neste pensamento. Vamos, irmãos, levar esta luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, cantar que esse dom é verdadeiro.
final quem encontra do que o pecador conduz, cheia de bênçãos do glorioso Deus, que descobre os escolhidos seus, cheias de amor, traz-nos do céu o sabor da compaixão de Deus e dá-nos graça a ter. Vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, cantar que esse dom é verdadeiro. Meus irmãos, cantando confiados no Cordeiro, que na cruz já fez a nossa redenção. Vamos orar então pelos pedidos aqui que foram direcionados, né? E sempre, né, nessa parte, sempre é o Covid, né? Nós devemos interceder, pedir muito para Deus que, se for da vontade dele, para ele cessar essa praga, né? Eu acho que é uma maneira que Deus está punindo o mundo pela sua desobediência, e nós, como igreja, nós devemos interceder a Deus pelas pessoas, buscar como testemunha, falar com Deus também sobre, se for da vontade dele, que passe isso, né? Então vamos orar pelo pai da Edna, o pai da Evelyn, né? O José Francisco, que Deus o cure das suas enfermidades, né? Está fazendo os exames, mas está um pouco, algumas coisas, precisa fazer alguns encaminhamentos. Vamos pedir para que Deus cure. É uma pessoa que trabalha muito no Evangelho, gosta de trabalhar, é uma pessoa que gosta de trabalhar no Evangelho, eu sou testemunha disso, sem ostentação. Não para mostrar que faz, mas gosta de trabalhar até nos bastidores, né? Gosta de realmente testemunhar de Jesus Cristo. Também vou pedir a oração pelo meu primo Valdemir, né? Valdemir Cunha, da sua esposa Elaine. Eles estão internados ainda com Covid, lá de Mogi das Cruzes, né? Os dois filhos também estavam internados, já saíram. O Valdemir, que espina mais cuidados, está entubado, né? E vamos pedir para que Deus cure eles, né? Deus afaste essa enfermidade da vida deles, né? E também o irmão Florisvaldo pede pela Juliana, né? Que é uma parente dele, que está gestante e está com Covid, né? A Juliana, parente do irmão Florisvaldo, né? Gestante e está com Covid, inspira nosso cuidado. Então, nós, como testemunhas de Jesus, né? Autorizados por Jesus, não só testemunhar, mas também interceder pelas pessoas, falar do reino de Deus às pessoas e pedir a graça e a bênção de Deus. Vamos orar então por essas pessoas, irmãos. Os irmãos podem se ajoelhar. Senhor Deus e Pai, grandioso Senhor, Redentor e Salvador, Jesus Cristo, prometestes a nós que estaríamos conosco nas nossas aflições, todos os dias da nossa vida. Ó Pai, em nome de Jesus, nós pedimos a Tua graça sobre nós como igreja, Senhor, para que nós possamos primeiramente nos arrepender dos nossos pecados, Senhor. Talvez do nosso ativismo, Senhor, talvez da nossa preguiça, Senhor, no discipulado, na oração, Senhor, no querer, Senhor, ser transformado mais à semelhança de Jesus, do deixar, Senhor, aquelas coisas que não são do Teu agrado. Ó Deus, dá-nos arrependimento, Senhor, para que assim possamos, Senhor, ser ouvidos por Ti, meu Deus, ter nossas orações respondidas, Senhor, a Tua graça derramada sobre as nossas vidas, Senhor. Nós pedimos, Senhor, pelo irmão José Francisco, Senhor Deus, ó Pai, essa enfermidade que o atormenta, Senhor, que inspira cuidado, Senhor Deus, ó Pai. Ó Deus, abençoa, Senhor, que em nome do Teu Filho amado Jesus, no poder do Espírito Santo, Senhor, venha a cura sobre a vida dele, Senhor, sobre o seu estado físico, Senhor. Ó Pai, pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Nós imploramos, nós suplicamos, Senhor,
que através do teu poder, do teu Espírito Santo vem aí, Senhor. Ó Pai, também o meu primo Valdemir, internado com essa doença, essa Covid, a sua esposa também, Senhor. Eles inspiram cuidado, Senhor, são servos teus, são povo teu, fazem parte do teu reino, que a tua graça venha sobre eles, Senhor, que a tua cura venha sobre eles, Senhor Deus, ó Pai. Da mesma maneira para a Juliana, parente do irmão Florisvaldo, gestante com Covid, todas essas pessoas, Senhor Deus, ó Pai, que a tua graça, o teu poder seja manifestado na vida deles, trazendo a cura, Senhor, meu Pai. Que a tua soberania reine sobre esse mundo, Senhor Deus, ó Pai. Expulse esse vírus das nossas vidas, Senhor, da vida do teu povo, Senhor Deus, ó Pai. Que ela cumpra o teu propósito, mas poupe o teu povo, Senhor. Poupe, Senhor, aqueles que são teus, Senhor. Poupe, Senhor, aqueles que precisam, Senhor, da tua graça, Senhor Deus. Ó Pai, nós pedimos, nós imploramos, nós suplicamos, Senhor Deus, ó Pai. Assim que nós pedimos perdão dos nossos pecados, pedimos também a cura, Senhor, dessas pessoas, meu Deus. Que a tua igreja, Senhor, venha arrepender, Senhor, daquilo que nós temos feito de errado, Senhor, daquilo que nós não conhecemos ainda que é oculto, mas como Davi disse, para que nos perdoar dos nossos pecados ocultos, Senhor, para que nós venhamos, Senhor, nos desvencilhar dessas coisas, Senhor, que a tua graça seja abundante sobre essa igreja, Senhor, Deus, ó Pai, trazendo vida, Senhor, trazendo salvação, Senhor, trazendo crescimento, Senhor, trazendo grandes frutos para a honra e glória do teu nome, Senhor. Que o nosso eu seja tirado de lado, Senhor, que aquilo que nós cometemos desonrando a ti, Senhor, seja tirado, mas que a nossa vida 24 horas por dia seja para a honra e glória do teu nome, nós sejamos testemunhas fiéis a ti, Senhor Deus, ó Pai. E aquilo que falta, Senhor, que nós venhamos aprender através da tua palavra, Senhor, e a viver melhor diante de ti, meu Deus. Ó Pai bendito, nós pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém, amém. Nós aprendemos hoje, irmãos, que nós temos o poder do Evangelho, que nos torna evidente a nossa fé, o nosso amor e a nossa esperança. A fé em Jesus Cristo, né? E que acreditar em Jesus Cristo, ter fé em Jesus Cristo, é acreditar que Ele é verdadeiro. A fé não é um sentimento, fé é acreditar que Deus e Jesus, que Deus, né, a Trindade, o Pai, o Filho, o Espírito, são verdadeiros. Aquilo que eles prometeram, eles vão cumprir. E uma coisa que Jesus prometeu foi assim: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então nós devemos começar a acreditar que Deus está conosco, Jesus está conosco, que o Espírito Santo está atuando no nosso meio. Então, vamos fortalecer a nossa fé, fortalecer o nosso ânimo e vamos buscar realmente fazer a vontade de Deus de todas as maneiras. Tá bom, irmãos? E que o nome de Deus seja glorificado em nosso meio. Nós sejamos, então, ricamente abençoados por Deus. Nós, fui alertar aqui, tem a nossa irmã Camila, que está conosco nessa manhã. Nós agradecemos muito mesmo a tua presença, que veio enriquecer a nossa convivência aqui com a irmã, tá bom? Volte sempre, seja bem-vinda, perdoe as nossas falhas, né? Aquilo que nós falhamos, aquilo que você gostou, glorifique a Deus, aquilo que você não gostou é culpa nossa aqui, né? Nós seres humanos cometemos muitas falhas, mas Deus veio falar através de nós, né, como falou com Balaão, tá bom? Vamos nos despedir com a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém.